Oi lá a todos, né? Uma mistura de oi com olá. Que esse dia tenha sido um dia abençoado a todos vocês, né? Que o conhecimento e o saber do Senhor venha a somar a vida de vocês, né? Sem mais delongas, sem perda de tempo, vamos ao tema de hoje, né? O vídeo de hoje e o seu propósito. Para que a gente não perca tempo, até porque é muita coisa a ser apresentada. E eu quero discorrer, né, com mais paciência, com mais clareza a vocês no dia de hoje. Haja vista que tudo que havia de ser dito como base cristã já foi dito, né? A base ela já foi firmada, já foi fincada, né, na terra, para que nós possamos entender o que é verdade e o que é engano, né? Mas ainda vou falar mais sobre isso, tá bom? O tema de hoje é a corrupção geral do gênero humano, né? E vamos falar hoje sobre onde aconteceu a real corrupção do gênero humano, como ela se deu, né? O porquê que Deus acabou trazendo o dilúvio sobre a terra. A Bíblia retrata que em Gênesis 6 a corrupção da natureza humana, né? E em 1 Coríntios capítulo 6 versículo 3 diz assim: estabelece que nós julgaremos aos anjos, né? 1 Coríntios 6,3 diz lá que nós julgaremos aos anjos. Mas quais anjos e por quê? Esta é a pergunta. Quais anjos e por que nós julgaremos aos anjos, né? Vamos seguir aqui o texto para a gente começar a entender o porquê em Coríntios está falando sobre isso. Eu vou deixar assim a tela menor mesmo para facilitar a movimentação aqui e a apresentação, tá? Não sabeis vós que havemos de julgar aos anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida, tá? Julgaremos aos anjos, tá? Não diz a Satanás, né? Os demônios, diz aqui, julgaremos, tá? Apesar que anjos caídos não deixam de ser demônios, tá? Mas é especificamente aqui, ó, julgaremos aos anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida, coisas que só aconteceram aqui, nesta terra, né? Porque vive-se dizendo que aqui é um fractal, é um espelho do que houve no céu. O que valida o que está sendo dito é o próprio texto bíblico. Assim que não adianta eu afirmar algo que a Bíblia não traz, tá? Se eu afirmo algo, eu preciso que a Bíblia me respalde daquilo que eu estou falando, daquilo que eu estou dizendo, daquilo que eu estou trazendo a vocês, certo? Então nada melhor que um versículo, um texto bíblico para dizer aquilo, afirmar aquilo que eu estou apresentando, né? Eu vou repetir para que a gente não se perca em mentiras e blasfêmias que estão sendo apregoadas no dia de hoje, tá? Não sabeis vós que havemos de julgar aos anjos, ponto de interrogação. Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida, é uma pergunta, tá? Coisas pertencentes somente a esta vida, 1 Coríntios 6,3, tá? Anjos, em grego ângelos, que significa um mensageiro, embaixador, alguém que é enviado, um anjo, o mensageiro de Deus, certo? Seguindo aqui. Por qual motivo, né? Apesar que eu já dei o spoiler, mas eu vou continuar aqui no segmento do entendimento, tá? Por qual motivo a humanidade julgaria os anjos? O que esses seres causaram aos homens para serem julgados por eles, né? A Bíblia relata que o motivo do julgamento, ela relata, né? Ela retrata qual é o motivo do julgamento e esclarece que está ligado às coisas pertencentes somente a esta vida. Nada ligado ao céu, somente as coisas ligadas a esta vida. Texto na tela, vocês acompanhem comigo, por gentileza. E aos anjos que não guardaram o seu estado original, ou seja, o que eles fizeram não pertencia ao seu estado natural, ao seu estado angelical, ao seu estado anterior, tá? Eles abandonaram o seu estado natural, original, né? Vamos seguir aqui. E aos anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ou seja, eles não guardaram o seu estado, a sua natureza original e abandonaram a sua casa, tá? Eles os têm guardado sobre trevas e em algemas eternas para o juízo daquele grande dia. Isso está em Judas 1,6. Aqui no texto a gente observa que eles guardaram espontaneamente a sua casa, a sua moradia, né? Eles alteraram o seu estado natural, o estado ao qual Deus os havia criado, certo? Eram anjos guardiãos de alta patente, certo? Em que, valendo-se dos seus poderes angelicais, mudaram sua própria natureza e vieram à terra para pecar.
abandonando a sua própria casa. Eles não estavam destinados a guardar a terra. Porque o texto diz que eles abandonaram o seu domicílio. Eles abandonaram a sua casa. Ou seja, eles estavam na terra e eles não abandonaram. Então, se eles chegaram à terra para pecar, então seu domicílio não fazia parte da terra, eles não estavam aqui para guardar a terra. Certo? Simplesmente eles guardaram os céus, ou melhor, eles abandonaram os céus e vieram à terra para pecar. E aí você observa que a Bíblia começa a desconstruir um monte de falácia satânica, né? Porque não há base bíblica para que as coisas que vêm sendo ditas nos dias de hoje. Mas ainda há muita coisa a se trazer. Vocês vão observar isso, que a própria Bíblia, ela quebra esses dizeres, essas falácias, né? A palavra revela que esses tais anjos abandonaram espontaneamente os céus, seu local de origem, e desceram à terra para cometer pecados. E chegando à terra, eles mudaram a sua natureza angelical para afrontar a Deus e destruir os homens. Observe que nós entendemos que nós somos anjos, o que nos permite ter relações íntimas um com os outros é a nossa natureza caída, certo? Então esses anjos abandonaram sua casa, mudaram sua natureza para a natureza caída, para que assim possibilitasse ter relações com mulheres. Por quê? A relação íntima entre homem e mulher faz parte da nossa natureza caída. Por isso que o texto diz: julgaremos eles relativo às coisas da terra, pertencente a esta terra, a este lugar. Tá bom? Vamos seguir em frente aqui. Estado original, em grego, né? Começo, origem, pessoa ou coisa, que começa a primeira pessoa ou coisa numa série. O líder é aquilo pelo qual algo começa a ser no seu início, certo? Não que ele se tornou, mas o que ele era antes. A origem da causa ativa, a extremidade de uma coisa, das extremidades de um navio. Primeiro, isso aqui já é outra coisa, tá? Mas o que interessa aqui, ó, é o primeiro lugar, o principado, reinado, magistrado de anjos e demônios. Vocês começaram a entender aqui o que no original, o original nos traz completamente diferente do que tem sido dito, não é isso? Vamos seguir aqui. Abandonaram, tá bom? Deixar para trás, desertar ou desistir de. Eles desistiram da sua casa e desistiram de ser anjos, certo? Por isso que lhes foi possível ter relações humanas. Olha o que o texto está dizendo. Não é minha boca, é o texto que está dizendo. Certo? Domicílio, aqui ó. Lugar de morada, habitação do corpo como local de morada para o espírito. Ou seja, reafirmando tudo aquilo que eu havia dito antes. Eles abandonaram a sua casa e abandonaram o seu corpo espiritual. Desceram como espíritos e aqui se transformaram, mudaram a sua natureza em natureza de homens. Certo? Se possuíram corpos humanos ou se eles mudaram a sua natureza porque eles ainda estavam com o poder de anjos, nós sabemos que eles não estavam no estado original angelical. Certo? Porque mudaram, abandonaram, né, a sua habitação como corpo, lugar de morada do seu espírito. Certo? Eles não abandonaram só a sua casa, eles abandonaram seus corpos espirituais também. É o que o texto está nos dizendo. Né? Então não adianta eu começar a blasfemar, trazer outro entendimento ao qual a própria Bíblia não me dá respaldo para tal, certo? Eu estou inventando uma nova filosofia, porque isso é uma filosofia satânica, certo? O telema, que eu não vou, como eu falei, eu disse qual é o cerne do telema, certo? Mas eu não peguei todo o livro para estar destrinchando coisas satânicas aqui, não é o meu interesse. Eu só aponto a direção, certo? Aí cabe às pessoas. Eu não me interessa em me aprofundar nesses livros satanistas. Eu me aprofundo na Bíblia. Mas aquilo é para poder dar uma ideia do que está sendo tratado, né? Para que vocês observem que não há espaço para nada do que havia sido dito. Eu vim desconstruindo essas coisas satânicas com muitos vídeos. Observem os vídeos anteriores. Tem vídeo aí falando sobre o Espírito Santo, tá? Tem vídeo aí falando sobre o livro dos hereges. Tem livro explicando quais eram as funções dos espíritos destinados a Jesus, e que não tem nada a ver com o que foi e que continua sendo dito. Por quê? Depois eu vou falar sobre isso. Vamos seguir aqui na explicação, para que a gente não perca o fio da ninhada, tá? Porque se Deus não perdoou aos anjos,
e aqui é ângelos, tá? São anjos mesmo, que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. Segundo a Pedro 2,4. Grego é anjo, né? Ângelos, que significa o quê? Mensageiro, como falei, embaixador, um anjo, mensageiro de Deus, certo? Ângelos. Que pecaram, do grego, errar ou deixar-se do caminho da retidão, de honra, ou seja, tudo que eles fizeram porque eles abandonaram a sua natureza real, a sua natureza verdadeira, para se transformar em natureza caída. Observe que tem que ter um caminho para chegar a fazer o que eles fizeram. Não fazia parte da sua natureza primária. Tá? Fazer ou andar no erro, desviar-se da lei de Deus, violar a lei de Deus, pecado. Ou seja, nada do que eles fizeram pertencia ao reino de Deus. Tudo que eles fizeram pertencia e pertence à natureza caída. Tá? Natureza de demônios ou natureza de homens, porque também somos caídos, tá bom? Nossa natureza é caída. Inferno, em grego, tártaro, o abismo mais profundo do inferno, que dizem, pessoas dizem outros nomes e tem vários significados. Não, são vários nomes para descrever uma única coisa: inferno. Tá? Nome da região subterrânea, sombria e escura, considerada pelos antigos gregos como habitação dos ímpios mortos, onde sofrem punição pelas suas más obras. Corresponde a Gena, ou Guiena, né, dos judeus, tártaro, ou seja, aqui está no grego, mas a gente também acha no hebraico, tá bom? Guiena, dos judeus, tártaro, manter cativo no tártaro. Tudo está descrevendo uma única coisa: inferno, tá bom? Seguindo aqui, para que a gente possa contemplar a beleza da palavra, a sua profundidade, certo? Negando tudo que é corrupto e humano, para observarmos somente aquilo que nos interessa da parte de Deus. Alimento vem de Deus, não vem de homem. De homem vem vômito, podridão, malícia, lascívia, certo? Distorção e satanismo, porque existe um algo a ser ganho, há um propósito de se ganhar alguma coisa de Satanás, e para eu ganhar algo de Satanás é necessário que eu me venda a ele e cumpra os seus desígnios, os seus propósitos, tá bom? Então observe que nada do que está sendo dito em relação à palavra, distorcendo ela, não é à toa, é por causa de ganho, e ganho nesta terra, certo? Portanto, convém-nos atentar com mais diligência, com mais atenção para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e aqui está falando dos anjos que pecaram, porque eles fizeram um juramento, certo? Se amarraram por muitos juramentos. Eu não vou citar aqui, mas o livro de Enoque é um bom livro também, é um apócrifo também bom para estar lendo. Lá vocês vão entender outras coisas. Quando eu for falar de pecado também eu vou citá-lo novamente, tá bom? Mas não esquecendo, a Bíblia é o cerne, tá? Delas, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição, certo? Isso está em Hebreus 2, do 1 ao 2. Vocês observem que nada na Bíblia ela está distorcida, está solta, não existe ponta solta. Mas homens que só pregam o seu achismo mental, o seu satanismo mental, eles citam um texto bíblico, distorcem ele, e aí formam uma narrativa gigantesca. Aí vai buscar culturas e você observa que aí há um volume muito grande de satanistas juntos, que eles se formam para trazer um conteúdo vasto, bem grande mesmo, robusto, posso até dizer, de coisas mundanas. E aí dentro daquelas coisas mundanas eles inserem o contexto bíblico. Mas a Bíblia em si mesma, você pode perceber que ela trata de coisas completamente opostas ao que está sendo dito. É só observar o texto bíblico, né? Esses anjos são os mesmos anjos descritos no livro de Judas, os quais se reuniram em concílio ou em conselho e deliberaram uma maldição contra a natureza humana. E mantendo-se firmes em suas palavras, pecaram contra Deus e contra os homens. As suas ações causaram um dilúvio e também a destruição de Sodoma e Gomorra. Essa foi a destruição que Satanás causou. Ele corrompeu a natureza dos anjos,
ao ponto de que depois de sua queda, mesmo depois de sua queda, ele ainda possuía simpatizantes de sua causa no céu. E foi por isso que Paulo afirmou que servia de espetáculo aos anjos. E com atenção, né, eles observavam tudo que ocorria na terra, porque o ímpio governo de Satanás serve de aprendizado para toda a criação. Eu pedi para vocês assistirem um vídeo anterior que eu vou estar explicando sobre isso, tá? Que é muito interessante. Seguindo aqui. No qual também foi e apregoou aos espíritos em prisão. Quais são os espíritos em prisão? A própria Bíblia diz, não preciso ir muito longe não, tá? Eu vou pegar só o que a Bíblia diz, que para mim é o que serve, o que é verdadeiro. O resto é tudo invenção mental, né? Invenção satânica. Apregoou, proclamar, como um arauto, publicar, proclamar abertamente algo que foi feito, usado para proclamação pública, né, do Evangelho dos assuntos que pertencem a ele, realizados por João Batista, por Jesus, pelos apóstolos e por outros mestres cristãos, certo? Vamos seguir aqui que eu vou dizer o que significa cada um desse aqui. Estou sendo bem conciso, tá? Eu estou pegando muito nos pormenores. Eu estou destrinchando aqui com vocês, para que não haja engano e para que não fique dúvidas, né? Que eu percebo que nos meus vídeos às vezes não ocorrem nem perguntas lá embaixo, as pessoas não escrevem nada. Quero eu crer que eu estou sendo bastante claro, né? Que as pessoas não ficaram com dúvida. Mas se vocês quiserem deixar o comentário lá, eu vou receber com carinho, tá bom? E também o like de vocês é bem-vindo, porque ajuda o canal a ser conhecido por mais pessoas e essa palavra a ser levada a mais pessoas. Não é porque eu quero ganhar dinheiro ou porque eu quero me tornar um youtuber famosinho, não é isso não. Minha única preocupação é levar o evangelho, levar a palavra assim como ela é, sem precisar colocar coisas mundanas, né, nem humanas nela. Espíritos em grego, pneuma, é um espírito superior ao homem, contudo inferior a Deus, um anjo. Esse pneuma serve tanto para o Espírito Santo, mas também ele descreve todo tipo de espírito, tá bom? É por isso que eu trouxe isso para você nessa forma aqui também. Usado de demônios, né, ou maus espíritos que se pensava que habitavam em corpos humanos, mas na verdade habitam sim, porque a gente sabe que demônios podem possuir corpos, certo? Por isso que as pessoas ficam possessas, que se pensava habitar, vamos seguir aqui, a disposição ou influência que preenche ou governa a alma de alguém. Vocês entendem que muitos desses demoniados, eles são governados por espíritos imundos, né? Esses espíritos imundos, gente, que fala, tem espírito feminino, sim. Todo espírito imundo não são demônios na sua essência como aqueles que caíram do céu, os anjos que caíram do céu, por isso que seu nome é diferente, eles não são tratados como demônios, mas como espíritos imundos. E por que espíritos imundos? Porque são filhos dos anjos caídos que desencarnaram, então eles geraram filhos e filhas na Terra, e esses seres morrendo, sendo mortos, o seu espírito que não pertence nem à Terra nem aos céus, eles se tornam espíritos imundos e vagueiam sobre a Terra. Aí você consegue observar o porquê existem espíritos femininos e masculinos da parte maligna. Mas é a parte santa, a parte de Deus, você não observa nenhuma descrição de espíritos femininos. Novamente, é alguma coisa contra a mulher? Não. É seguindo a ordem da criação. Deus, como varão, criou os filhos varões, e depois da queda foi necessário criar varoas para que a vida fosse possível da forma que ela deve ser, para que a gente pudesse provar a paternidade, certo? Ter o entendimento de Deus, e aí sim, criou-se uma nova criatura, uma nova criação, né? Então há um propósito muito específico. A varoa é tão importante quanto o varão, porque é uma metade do mesmo espírito, tem o mesmo valor para Deus, né? Mas aí tem a ver realmente com o segmento da criação, o porquê do quando e como. É a partir daí, porque se você entende que a Bíblia não está te ocultando nada, não faz sentido a Bíblia te ocultar qualquer coisa nesse sentido, tá? Só na boca de satanista mesmo. Então tudo na Bíblia está claro. A Bíblia não escondeu nem o pecado de Davi. Davi era o homem segundo o coração de Deus. A Bíblia não escondeu que ele matou o seu amigo para poder ter relação com a esposa dele, né? Cometeu o pecado de morte contra Deus. Por que a Bíblia esconderia qualquer outra coisa em relação a isso? É hora de começar a questionar sobre essas coisas, tá? Vamos seguir aqui. Né? Deixa eu observar aqui, acho que eu perdi aqui, que eu estou trazendo cada pedaço aqui, tá? Foi apregou em prisão. Esse em aqui, ó,
Em grego é uma preposição primária denotada de posição, né, fixa, lugar, local, estado, por inclinação, implicação, instrumentalidade mediana ou construtivamente, uma relação de descanso, descanso, né, intermédia entre uma preposição, simplesmente uma preposição. Vamos seguir aqui. E prisão em grego, guarda, vigília, né? Pessoa que mantém vigília, guarda, sentinelas, aqui onde entra os sentinelas, por isso que eu falei aqui para vocês que os espíritos em prisão são os sentinelas, os anjos caídos, porque no próprio texto está escrito isso, sentinelas, tá? Do lugar onde cativos estão mantidos, prisão do tempo de dia e noite, durante o qual um guarda era mantida, uma vigília, certo? Um período de tempo durante uma parte da guarda estavam em ação, e no fim do qual outros tomavam o seu lugar, tá? Sentinelas. Seguindo em frente. Eu espero não estar sendo confuso para vocês, que minha cabeça às vezes pensa um pouco diferente do que eu consigo falar, né? Espero que esteja sendo claro para vocês, não esteja atropelando nada aqui, né? Porque é muito específico que está sendo trazido aqui. É muito importante que a gente não perca o fio, né, da conduta cristã, do entendimento bíblico, do entendimento verdadeiro do conhecimento do Pai, tá bom? Os espíritos em prisão admoestados por Jesus foram as sentinelas, ou os sentinelas. Eles estiveram nos dias de Noé, e em Sodoma e Gomorra, e também na Terra Prometida. O livro de Judas descreve que moradores de Sodoma e Gomorra estavam praticando abominações tal qual aqueles anjos, e eles estavam indo após outra carne para cometer torpezas. Sabemos quais eram os costumes de Sodoma e Gomorra em relação à promiscuidade, e esse foi o motivo de Deus ter mandado 2 anjos, né, àquele lugar para testemunhar e a corrupção daqueles povos. E ao destruírem os destruírem, né, eles foram ali para observar a corrupção dos povos e também para destruí-los. E eles estavam acostumados a manter relação, aquele povo estava tão acostumado a manter relações abomináveis com aqueles anjos, a ponto de tentarem contra os anjos de Deus, né? E isso foi o que causou a destruição de Sodoma e Gomorra. Texto na tela. Como sempre, a gente acompanha junto à leitura. Os quais, noutro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé. Olha aqui a ligação diretamente com o dia de Noé. Enquanto se preparava, né, a arca, no qual poucos, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Ou seja, essas 8 almas, depois eu vou explicar para vocês porque eles estavam puros, né? Que não passou nenhuma semente satânica, como se costumam dizer. 1 Pedro, porque eles vão trazer uma distorção, mas não tem nada, não tem comprovação bíblica, né? 1 Pedro 3, 19 e 20. Esse é onde está o texto, tá bom? Que eu apresentei a vocês. Agora eu vou apresentar para vocês a sua tradução. Noutro tempo, né? Outrora, anteriormente, em algum momento anterior, tá bom? Foram desobedientes. Não se deixa persuadir, recusa ou nega a fé. Negar a fé e desobediência, não obedecer. Esse foi o significado do que esses anjos fizeram, né? Deixa-me ver se tem mais alguma coisa que ia ser apresentada. Vamos seguir aqui a explicação, depois eu venho falar sobre esse texto. Não, é sobre esse texto mesmo. E antes que se deitassem, cercaram a casa os homens daquela cidade, os homens de Sodoma e Gomorra, desde o moço até o mais velho. Todo o povo e de todos os bairros chamaram a Ló e disseram-lhe: onde estão os homens que a ti vieram nesta noite? Traze-os para fora, né? Fora a nós, para que o conheçamos. Aqui é uma relação íntima, tem relação com aqueles anjos, certo? Gênesis 1, ou melhor, Gênesis 19, 4 ao 5. Conheçamos no hebraico Yadá, conhecer a uma pessoa de forma carnal, tá? Intimamente. Então você observa que o próprio texto ele não esconde coisa alguma. A própria palavra fala claramente o que, qual o propósito, qual o motivo e qual a razão. Então lhe sobreveio o juízo de Deus, que Deus havia decretado a respeito daquelas cidades, né? Alguns nécios duvidam do juízo eficaz de Deus, afirmando que houveram gigantes que sobreviverão ao dilúvio. Isso é colocar Deus em prova, Deus em teste, tá? É duvidar diretamente da palavra de Deus.
que ele não é a sua palavra não é suficiente para se cumprir. Né? Então você já observa qual é a intenção dessas pessoas. Isso prova que deturpam a palavra, né, a Bíblia, e também desprezam o poder de Deus. A Bíblia afirma que o dilúvio que do dilúvio só escaparam Noé e sua família, a saber, 8 pessoas. Não há menção a gigantes sobreviventes do dilúvio. Todavia, os anjos pecadores não cessaram suas atividades na terra, né? Até as suas respectivas prisões. Né? Novamente, texto na tela, vamos seguir aqui a leitura. Porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor. Vai ter um momento que eu vou explicar sobre esse texto aqui, que é muito importante, tá? Ele traz muita coisa, muita clareza da palavra. Né? Não nesse momento, eu acho que acabando esse livro, talvez dê continuidade com outras explicações sobre outros assuntos, muito importante, né? E explicar também porque Jesus ainda está como está como carne no céu. Né? Lembra que ele apareceu ali aos seus profetas, né? Aos apóstolos, quando. Agora me fugiu o nome dele. Depois eu falo sobre isso. Então, esqueci o nome daquele que duvidou. Né? Falou, só acredito vendo. Aí ele falou assim: então toque na minha mão. Veja, é o furo, a ferida. E que sou de carne e osso. Né? Ali ele ainda estava como um homem. Vou estar falando sobre isso também, é muito importante, é muito interessante falar sobre isso, tá bom? Senhor, aqui, vamos seguir aqui. Porque o seu clamor tem chegado diante da face do Senhor, e o Senhor nos ouviu, nos enviou a destruí-la. Gênesis 19:13. Né? Houve apenas 2 momentos nos relatos bíblicos entre Deus. Na verdade, houveram alguns outros, mas o mais claro, o mais específico são esses aqui, tá? Relatos bíblicos em que Deus usa de juízo direto para destruir a humanidade ou povos. E nos 2 casos foram por causa desses anjos. E a humanidade se corrompeu a ponto de mudar a própria natureza humana, gerando seres abomináveis a Deus. Esses 2 momentos estão em Gênesis 6 e em Gênesis 19, mas continua ocorrendo depois disso também, tá? E voltará a ocorrer nos fins dos dias, por ocasião das abominações que estão voltando a acontecer sobre a terra. Porque nada do que foi deixará de ser, tá? Tudo é uma repetição, na verdade. Seguindo mais um texto na tela para que a gente possa prosseguir a leitura. E aos anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, reservou a escuridão eterna. Já lemos sobre isso, só mais uma explicação para ficar bem claro do que se trata. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregue à fornicação como aqueles, está falando daqueles anjos, tá? Depois eu vou trazer ponto a ponto, destrinchando, né? E ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Né? Vamos seguir aqui. O texto não acabou aqui não, tá, gente? Por isso que eu não dei o versículo ainda, porque ainda ele segue aqui, tá? Eu dividi em partes, porque senão não caberia na tela, tá bom? 18 aqui, né? Fornicação como? Como, similar, semelhante, parecido, como, semelhante, ou seja, da mesma forma, correspondente a algo, tá? Aqueles, vamos seguir aqui pra gente explicar o que é aqueles. Segundo como, né? Tem 2 explicações para a mesma palavra, tá bom? Porque são 3 palavras que compõem essa palavra, depois eu vou explicar para vocês. Caso datativo, plural masculino ou neutro, pronomial, este ou isto, tá? Aqueles, da partícula tarará, pela ideia de um vento intestável, né? Para trás, ele próprio ou mesma, eles mesmo, de si mesmo, ele, ela, isto, o mesmo. Vamos seguir aqui que depois vocês vão entender por que estou explicando dessa forma. Aqueles, tropos, né? Maneira, modo, forma, como, igual, como que, modo, devida, caráter, comportamento, procedimento. Aqueles são 3 explicações para a mesma palavra. Por quê? A palavra aqueles é composta por 3 palavras, depois eu vou explicar para vocês. Aparentemente uma partícula primária que em uma ação aditiva ou outras vezes também de forma acumulativa e também até mesmo realmente mas. Vamos seguir aqui, que aí vocês vão começar a entender porque existe uma explicação específica para todas essas coisas que estão sendo apresentadas aqui, tá? E contudo também eles semelhante a adormecidos contaminaram a sua carne e rejeitaram a dominação e vituperaram a dignidade. Judas 1, 6-8. Todo esse texto aqui primeiro, que eu expliquei para vocês, esses anteriores aqui, ó, tá?
É o mesmo texto aqui que é o Judas 1, do 6 ao 8. Aí eu fui dividir em partes para caber na tela, tá bom? Agora uma explicação mais específica. O advérbio como usado no texto é composto por duas partículas, ou duas palavras, né, em grego, homoios e toustóis. Toustóis, é isso mesmo. Que é essa palavra aqui, que eu dei várias explicações, tá? Como. Olha aqui, como. Depois daqueles também é composto por três palavras, tá bom? No grego. Vamos seguir aqui. Homoios toustóis. O pronome demonstrativo usado para aqueles é composto por três palavras em gregos: autós, tropos e kai. É por isso que eu dei várias especificações diferentes para o mesmo texto, tá? Olha aqui conta explicação. Aqueles que é o autós, né? Aqueles dois, que é tropos, e aqueles três, que é kai. Você entendeu porque eu expliquei são três explicações diferentes? Porque é uma palavra composta por três palavras. Eu vou trazer o texto para vocês aqui, e vocês vão eu vou trazer o texto aqui para vocês, como eu estou trazendo, aí vocês entenderão o que eu estou explicando. Tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver se tem alguma outra explicação aqui. Tá, é isso mesmo. Já está na tela o texto? Vocês acompanham comigo? Aqui, ó. Como Sodoma e Gomorra, que é o texto em português e em grego, tá? Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à prostituição, como aquilo, as duas palavras, tá? Aqueles autós, tropos e cai, certo? Cai. Seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Judas 1, 6 ao 7, tá? 6 e 7, é isso mesmo. Não, Judas 7, perdão-me. Vamos lá. E viram os filhos de Deus. Deixa eu me observar se é esse mesmo. Tá. Deixa eu trazer a explicação primeiro, aí já entra nesse texto aqui que está na tela. Em uma tradução livre, ficaria da forma que vocês estão vendo na tela aqui, traduzindo da forma que aparentemente está lá, tá bom? Deixa eu ver. Filhos de Deus, que os filhos dos homens foram famosos para si. Não, acho que eu pulei. Sempre acontece, gente. Às vezes eu estou tentando trazer para vocês e acabo pulando uma explicação muito importante. Mas eu explico para vocês aqui. Vamos lá. Em uma tradução livre, aquele texto que eu acabei de trazer para vocês, que é esse texto aqui, ó. Deixa eu colocar ele na tradução livre, colocando essas palavras aqui como estão no texto original. Tá? Vamos lá. E aos anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram a sua morada, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição semelhante isto, mesmo comportamento também, e seguido após outra carne, são postas, para exemplo, o fogo eterno sofrendo punição. Judas 1, 6 ao 7. Entenderam agora como muda completamente o entendimento? Que realmente está falando do sentinela dos anjos caídos? O pronome aqueles que os tradutores utilizaram e que foi apresentado na Bíblia é mais conciso, tá? Mas dá para apresentar de outra forma. E em ambas as traduções, os anjos e os habitantes daquelas cidades cometeram o mesmo pecado e sofreram a mesma punição. São postos, por exemplo, do fogo eterno, né? Da interação entre anjos e humanos foi gerado o joio, que é totalmente diferente de vasos de ira. A gente precisa colocar uma diferença, tá, entre joio e vaso de ira. Tá? Vasos de ira são homens pecadores. O joio são crias de anjos caídos, tá? Dos Néfilins. Também totalmente diferente do vaso de ira. Tá? Os vasos de ira são pecadores que não se arrependem, mas arrependendo-se recebem perdão. E aí onde entra Caim. Tá? Ele é um vaso de ira. Ele não é um joio. O perdão, depois eu vou explicar o porquê eu estou falando isso. O joio não poderá receber perdão, mesmo que se arrependam, porque não pertencem a Deus. Não são espíritos que vieram do céu, tá? Não foram criados por Deus. Isso são crias de demônios, tá? De anjos caídos. E viram os filhos de Deus, e viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Quando dizem filhos de Deus que as mulheres eram formosas, muitos dizem que os anjos acharam as mulheres belas, sabe? Se apaixonaram por ela. Não é o que o texto está dizendo. Quando diz que acharam belas, quer dizer que eles acharam elas aceitáveis, certo? Mas não quer dizer que eles se encantaram por elas, não. Tanto que não fizeram conta de coisa alguma. Nunca você vai dizer que ali houve um anjo apaixonado vivendo humanamente com a mulher, tá? Mas sim, existia um propósito, que era destruir a natureza humana.
Filhos em hebraico é Ben ou Benê, tá? Filhos, 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 filhos de Deus, anjos e estrelas. Também serve a filhos dos homens, mas não é o caso aqui. Quando está tudo junto, dá um entendimento completamente diferente. Quando lá está em Salmos 82, lá, vós sois Elohims, não está dizendo vós sois Bene Ha-Elohim, está dizendo vocês são Elohims. Então o tratamento é completamente diferente. Vamos seguir aqui para a gente entender isso aqui. De Deus, né? Elohim, né? Que o Elohim já está no plural, tá, gente? Não é singular, não. Elohim é plural já. Significa o quê? Seres divinos, anjos, deuses, plural intensivo, sentido singular, Deus, deusa. Ele serve tanto para o plural para o singular, mas em geral é tratado no plural, tá bom? Divino, obras de possessões, Deus especial, verdadeiro Deus. Quando diz Deus, deuses divinos, aqui entra no singular que está lá no Gênesis, em Salmos 82, como eu falei para vocês. Mas quando está tudo junto, Bene Ha Elohim, não se trata de homens. Eu vou explicar para vocês mais à frente. Filhas, Bet ou Bat, tá? Filhas, menina, nora, irmã, netas, prima, crianças de sexo feminino, como forma educada de referir-se a alguém, como designação de mulheres, num determinado lugar, moças, mulheres, referindo-se a personificação, vilas, como filhas, procedentes de cidades, descrição de caráter. Em específico, são filhas de homens. E por que eu estou falando isso? Viram os filhos de Deus, os anjos, que as filhas dos homens, filhas de Adão. Tá? Vamos seguir aqui, eu vou explicar para vocês. Por que eu estou falando sobre isso? Homens, hebraico, Adam. Os filhos de Deus viram as filhas dos homens. As filhas de Adão. Tá? Homem, humanidade, designação de espécie humana, 100% humana. Tá? Espírito de Deus, espíritos de homens, dado por Deus, não espíritos de anjos, não. Homem, ser humano, homem como indivíduo, humanidade, sentido intencional, como muitas frequências. Por que eu estou falando isso? Porque está ligado a Adão. Não tem como fugir disso. Adão, primeiro homem. Tá? Adão, filhas de Adão, primeiro homem. Sei aqui. O joio é uma abominação. Tá? São seres que não foram criados por Deus. Eles foram gerados por ocasião da maldade e da desobediência dos homens. Por várias vezes Deus tentou destruir essas abominações, mas isso se tornou impossível por causa da vida do próprio homem, para que o homem não fosse destruído no processo, também não fosse destruído também no processo. Né? No Antigo Testamento não existe um versículo em que filhos de Deus é atribuído a homens, mas filho de Deus nesse contexto aqui que estou apresentando para vocês, vou explicar para vocês. Então disse Deus, o Senhor, não conterá meu espírito para sempre, mas porque o homem também é carne, e seus dias serão, porém, 120 anos. Eu vou explicar para vocês sobre isso aqui, mas deixa eu me seguir aqui, deixa eu ver se está fora do contexto. Tá um pouco fora do contexto, que eu me adiantei um pouco. Na verdade, eu acabei explicando, que me adiantando a explicação. Eu coloquei fora mesmo do contexto. Deixa eu me ver aqui. Já vou contextualizar vocês aqui. Hebraico Bet, tá. Ocidente, geração. Olha que tipo de igreja da terra. Tá. Vamos seguir aqui que foi mais fácil mesmo para entender dessa forma. Para que eu não tenha pulado nada aqui para vocês, tá? O Deus do Filho Testamento, Antigo Testamento, atribuiu aos homens. Eu vou ler novamente o texto, aí vou entrar no contexto para vocês, mas na verdade eu já tinha explicado sobre isso aqui. Deixa eu me explicar isso aqui, aí a gente volta lá, tá? Foi mais fácil, para não me perder aqui, acho que eu acabei terminando alguma coisa no lugar. Esses 120 anos aqui não é referente ao tempo que levou-se para construir a arca, ou melhor, que o homem viveria, tá? Mas sim o tempo que se levou para construir a arca, o tempo que eles teriam para se arrepender dos seus pecados. Agora eu entro num texto para vocês. Havia naqueles dias gigantes na terra, caídos do hebraico, tá? Nefil, ou Nefilim. Esse Nefilim no hebraico lá significa a anjos, e não a sua prole, tá? Porque Nefilim vem da sua raiz de Nafal, significa caído ou ele caiu, caídos ou ele caiu, certo? Não é relativo a homens. E também depois, quando os filhos de Deus, esse é o texto que eu queria ler para vocês, tá? Havia naqueles dias gigantes na terra. Eu mudei mesmo, mas deixa eu colocar aqui. E também depois,
É esse mesmo, deixa eu ver aqui. Isso. Ah, gente, agora eu entendi o que eu fiz. Porque o texto era muito grande, não deu para colocar tudo numa tela só. Mas observe aqui que é um texto só, tá? É um texto só. Aí no final lá que eu vou dar para vocês o versículo. Eu fui explicando pedaço a pedaço, acabei me perdendo na explicação. Mas voltando aqui, ó, tudo isso aqui é o versículo 4 do mesmo texto, tá? Eu li para vocês o versículo 1, 2, depois foi até o 4, né, do Gênesis 6. Vamos seguir aqui, fica mais fácil para entender. Havia naqueles dias gigantes na terra, tá? Caídos aqui, como eu expliquei para vocês. E também depois, quando as filhas dos homens entraram, os filhos de Deus entraram as filhas dos homens. E delas geraram filhos. E esses foram os valentes que houve na antiguidade, varões de renome na antiguidade. Eles são chamados de Giborim ou de Gibori, que também é usado para homens normais, porque eles eram humanos, tá? Porque eles tinham parte humana, só que os seus espíritos eram advindo de anjos, não vinham de Deus. Então eles eram como semideuses e titãs. Eu vou explicar mais pra frente para vocês. Valentes, tá? Gibor ou Gibori ou Giborim, tá? Significa valente, forte, né? Homem corajoso, homem valente e gigante também. Mas essa palavra não tem lá no hebraico, tá? Gigante não tem lá. É Nephilim. A palavra gigante no texto original, Nephilim no hebraico, o termo é derivado de Nafal, ele caiu. Uma tradução livre ficaria assim. Agora é o texto que eu quero ler para vocês. Agora eu vou explicar para vocês todo o texto lá para poder entrar numa tela só e ficar mais fácil de trazer o contexto para vocês. Tá? O texto está na tela, vocês acompanhem comigo, por gentileza. Ora, naquele tempo haviam Néfilins caídos na terra, e também depois, quando os filhos de Deus, Bene Ha Elohim, anjos, entraram as filhas dos homens, Bet Adam, ou Bat Adam, certo? Filhas de Adão. E isso que liga Caim a Adão, filho direto de Adão, tá? Porque as suas filhas foram chamadas de Bat Adam, filhas de Adão. Certo? Se fosse filhas de Satanás, seria Lúcifer, Bate Satanás, ou sabe-se lá o que? O Bate Nahash, tá? Filhas da serpente, porque eram filhas de Adão. Mas como Caim já era morto, a sua descendência, lembra que eu falei que ele tinha descendência sim, que não entra na genealogia, ele entra na genealogia pelas filhas, porque quando o pai é morto, a genealogia é lembrada pelas filhas, certo? Quando eles não têm filho. E toda a genealogia bíblica em si, só consta a genealogia na Bíblia quando referencia a Jesus. Toda a genealogia você vai perceber que está ligada diretamente a Jesus. Se não está ligada a Jesus, não é descrita nenhuma genealogia. Tá? Aí eu pergunto para vocês, se genealogia fosse tão importante, então o Jesus, que não tem uma genealogia porque ele não era filho de José, ele não é filho de Deus? Não tem sentido, né? Outro sim, segundo, deixa eu ver se eu lembro aqui para vocês, para explicar para vocês isso aqui. Depois eu falo sobre isso. Vamos seguir aqui, depois se eu me lembrar eu volto para falar para vocês. Ora, naquele tempo havia Néfilins na terra, caídos na terra, tarará, foram Gibores, tá? Vamos seguir aqui, filhos de Gibori, né, gigantes, filho da terra, estes eram os valentes que houve na antiguidade, homens de fama, né? A palavra... tá, lembrei, deixa eu voltar aqui para vocês. Melquisedeque também não tinha genealogia, tá? Só para lembrar, Melquisedeque não tinha genealogia. Jesus está ligado diretamente a ele, certo? Creio eu que era o próprio Jesus ali, sem genealogia humana, só para lembrar, né? A palavra para filhos de Deus aqui é Bene Ha Elohim. Ela aparece 3 vezes na Bíblia, no Antigo Testamento, e é usada especificamente para anjos. Gênesis 6:1 ao 4, Jó 1:6 e Jó 38:7. Vamos observar na tela aqui para vocês lerem comigo e observar que eu não estou inventando nada, né? E que não estou mentindo para vocês, tá? Eu não estou criando nada da minha própria mente. Eu só leio o que o contexto bíblico está dizendo e apresento para vocês na sua forma original. Viram os filhos de Deus, Bene Ha Elohim, os anjos, que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Gênesis 6:2. Num dia em que os filhos de Deus, Bene Ha Elohim, vieram se apresentar perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Jó 1:6. Ou seja, nenhum homem esteve no céu apresentando diretamente a Deus.
certo? Então Bene Elohim só fala de anjos, né? Quando as estrelas d'alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus, Bene Elohim, anjos, Jó 38:7. Então observamos aqui que a palavra Bene Elohim não se refere a homens, está especificamente falando de anjos, tá? Substitua filhos de Deus. Deixa eu ver se eu coloquei esse texto para vocês acompanharem comigo, tá? Eu coloquei, vocês perceberam que eu coloquei 2 vezes esse texto aqui, né? Então ignorei ele, porque eu vou ignorar também. Vamos seguir em frente aqui. Era para ter colocado esse texto bem aqui, ó, para explicar isso para vocês aqui. Mas não ignora, vamos ler. Eu vou explicar para vocês primeiro aqui, depois a gente volta com o texto lá. Eu tô meio atrapalhado hoje, me perdoem. Substitua filhos de Deus por caídos. A gente vai entender o que o texto está dizendo, tá? Então os caídos entraram as filhas dos homens. Então os caídos entraram as filhas dos homens. Esses anjos geraram uma semente maligna. Ao se relacionarem com as mulheres humanas, eles geraram semideuses e titãs. No Velho Testamento, depois do dilúvio, eles eram conhecidos como Emins, Zanzumins, Refaíns e Anaquins. Tá? E tem outros nomes também. Os gigantes e essas abominação foi uma afronta a Deus. Alguns dirão, isso é blasfêmia e mentira, paganismo. Devo vos advertir que o próprio Deus criou um semideus para combatê-los, tá? O seu nome era Sansão. Lembram-se dele? Um homem com força sobre-humana. Só que diferentemente dos filhos dos anjos caídos, que tinham o espírito de anjo caído em si, e a sua natureza era continuamente assim, já Sansão dependia da ação do Espírito Santo. Ele era um semideus porque ele recebia diretamente a porção específica do Espírito Santo. E olha como eu disse para vocês que o Espírito Santo ele tem um propósito específico. Em Sansão gerava uma força sobre-humana, tornando-o semideus. Tá? Observe que não tem nada a ver o Espírito Santo com o que dizem por aí. Né? Falarei sobre isso depois, tá? Sobre Sansão. Vou falar mais sobre Sansão para vocês no futuro próximo aí, não agora, né? Mas para vocês observarem que a Bíblia é muito concisa e específica nisso, tá? Aí voltamos ao texto na tela. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Como eu falei para vocês, isso não é o tempo de vida dos homens, tá? Mas o tempo que levou para a arca a ser construída, né? E esses homens se arrependessem, né? Os 120 anos referencia o tempo de vida humana, visto que Noé viveu por... ou melhor, os 120 anos não se referenciava ao tempo de vida humana, visto que Noé viveu por quase 1000 anos, e ainda hoje há pessoas que passam dos 130 anos, né? Esses 120 anos eram relativos ao tempo que Deus determinou para que os homens se arrependessem do seu pecado e se voltassem para ele, né, antes que viesse o dilúvio e os destruísse. E os homens que não se arrependem, e os homens acabaram não se arrependendo disso e acabaram sendo mortos pelo dilúvio, certo? O dilúvio foi também um claro recado aos anjos corruptos. E eles viram suas abominações, ou seja, seus filhos, né, mortos no dilúvio. Mas isso também eles também não se arrependeram, tá? Os anjos, mesmo vendo seus filhos caídos, mortos, não se arrependeram. Seguindo o texto aqui na tela, vocês acompanhem comigo. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. Certo? Este foi o motivo de Deus trazer consolo ao homem, porque a terra estava cheia de violência. Os filhos de Deus estavam sendo mortos por filhos de demônios, filhos de anjos caídos. E eis que os desfarei, está falando esses caídos, né, com a terra. Gênesis 6:13. Porque eis que trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expiará. Né? Gênesis 6:17. Seguindo em frente aqui, para que a gente possa acompanhar os textos e se aprofundar dessa magnífica palavra. O juízo eficaz de Deus colocou um fim a toda abominação sobre a terra, restando vivo somente a geração de Noé. Esses foram os que entraram na arca. Esses demônios, que outrora foram anjos, passaram a corromper a humanidade para gerar posteridade. A posteridade demoníaca sempre se dá através de uma semente corrompida, os vasos de ira, certo? Não o joio, os vasos de ira, né? Corrompida.
de uma de uma alma dividida, ou melhor, corrompida, né, de uma semente corrompida, de vaso de ira, de uma alma dividida, certo? Semente do bem. Lembra da árvore do bem e do mal? Uma vida dividida. Por isso Deus separou a Noé. Não apenas porque Noé era justo, mas principalmente porque por sua genética pura. Seguindo o texto na tela comigo, por gentileza, gente. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro. Vou explicar o que significa esse íntegro, tá? Entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gênesis 6:9. Íntegro, a palavra aqui em hebraico é tamim. Tá? O que significa essa palavra? Completo, total, íntegro. São completos, total, íntegro, total. São saudáveis, não contaminados, são sem defeito, inocente, íntegro, que está completa ou inteiramente de acordo com a verdade e os fatos. Tá? Ou seja, eles não sofreram contaminação com homens, com anjos caídos. Olha que interessante, né, gente? A própria Bíblia, a própria palavra, ela condena a mentira satânica, destrói toda a falácia demoníaca. Os demônios são imitadores de Deus. Eles tinham que criar vida através de homens corrompidos, né? Os anjos caídos enxergaram na semente de Caim os atributos perfeitos para mesclarem duas naturezas distintas. E por causa deste ocorrido, né, surgem teorias diabólicas que são criadas pela semente de Satanás. Quem cria essa semente de Satanás é a própria semente de Satanás. Tá? Eles não se arrependem, eles não se cansam, eles não voltam atrás, eles não param de apregoar a mesma mentira, porque se você bater na mesma tecla, aí onde entra o ditado água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Ou seja, fica batendo naquela mesma tecla até convencer os endemoniados, tá? Porque eles servem a Satanás, porque não acordam, não aprendem a verdade, mas seguem a mentira. Aí onde surge, né, pessoas que apregam o fim do mundo, dão data para o fim do mundo, né, surgem romilsos da vida por aí, são tudo da mesma raça, tá? É um dos romilsos da vida aí, pegando para vocês coisas que a Bíblia não diz, né? Eles possuem um único intuito: gerar confusão aos neófitos, tá? O que é o neófito? Um novo convertido, alguém que não conhece muito bem a palavra, causando desinteresse pela verdade. Essa é a função, causar o desinteresse pela verdade, porque apregam somente a mentira, então a verdade é deixada de lado e vocês observam isso. Se você falar a verdade para eles, não querem saber. Vamos dizer que está gerando contenda, discussão, eles não se interessam pela verdade, mas só seguem o que é mentira porque eles amam a mentira. Através de confusão, eles enxertam sua teoria satânica. Através da confusão, eles enxertam a sua teoria satânica, onde Caim é filho literal de Satanás. A procriação somente é possível. A procriação somente é possível através de uma natureza caída, tá? Dos chamados vasos de ira. Vou trazer o texto na tela aqui, vocês acompanhem comigo e vamos destrinchar isso aqui também. Coabitou o homem com Eva. Lembra que eu já expliquei para vocês? Tem um vídeo na tela falando sobre isso aqui, tá? Sobre essa palavra aqui, ó, o sinal, né? Ou melhor, auxílio, mas na verdade ela está falando sobre um sinal de Deus, tá? Sinal de Deus. Tem um vídeo para vocês aí chamado Sinal de Caim. Tá? Dá uma olhada lá que eu vou explicar sobre mais específicos para vocês aí. Não vou perder muito tempo com isso agora não. Coabitou o homem com sua mulher, Eva, e essa concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquirir um varão com o auxílio de Deus, ou auxílio do Senhor. Gênesis 4:1. Mas esse auxílio aqui é adquirir um varão sinal de Deus, tá? Ó, a palavra aqui no hebraico, o texto completamente no hebraico. Com o auxílio, em hebraico, é et, tá? Significa que a sua tradução: com, próximo, junto, com referindo-se ao relacionamento próximo, referindo-se ao lugar, como né, com passivo também, com passivo aqui, de com outra preposição. Ou seja, em si, se você for trazer a tradução do português direto, você realmente traz uma confusão, né? Mas se você for no hebraico original, você vai entender que isso aqui, ó, não está falando relação com Deus. Aí eu vou trazer um outro texto para vocês para poder calçar o que estou dizendo aqui para vocês. Observe aqui que essa palavra não acontece somente nesse versículo aqui de Gênesis 4:1. Ela acontece novamente aqui em outros textos também. E Caleb, filho de Asron, né, Esron, gerou filho de Azuba, sua mulher.
e de Geriote, os filhos destas foram esses: Gezer, Sabote e Ardom. 1 Crônicas 2:18. Aqui, ó, esse D aqui, essa mesma palavra aqui, ó, tá? Gerou o filho D. Aqui é o D aqui, ó. Olha a palavra em hebraico, et, tá? Com D estará referindo-se. Então você observa que não tem nada a ver com Satanás aqui, né? Mas vou trazer mais um outro contexto para vocês. A ocorrência da preposição et, né, é uma palavra gramatical invariável que liga dois elementos de uma frase, estabelecendo uma correlação ou uma relação entre eles. Ela se repete em vários textos bíblicos, e nenhum deles vocês vão ler depois se vocês quiserem. Vocês pegam aqui, vocês pausam, vocês podem ler o versículo. Nenhum deles dá contexto a ter filho com Satanás, tá? E em todas essas ocorrências, nenhuma delas é relatos de filhos gerados em relacionamento com Satanás, como eu falei para vocês. Gênesis 4:1, Gênesis 5:22, Gênesis 6:13, Gênesis 6:14, Gênesis 3:15, ou melhor, 13:5, Gênesis 14:6, Gênesis 14:24, Gênesis 19:13, Gênesis 26:14, Gênesis 34:6, Gênesis 34:21, Gênesis 37:23, Gênesis 42:16, Gênesis 43:16, Gênesis 49:25, Gênesis 39:3, Levíticos 5:7, Deuteronômio 9:17, Josué 14:12, Juízes 1:16, 1 Reis 16:22, 1 Reis 20:25, Crônicas 2:18, Ezequiel 3:27. Observem que o único texto onde satanistas dizem que há relação entre Satanás e uma mulher é esse texto aqui, e não há nenhuma base e nenhum espaço aqui para que essa ocorrência seja dita, tá? Sinal de Deus. É impossível as pessoas continuarem acreditando nisso. Mas, como eu falei que eu ia falar mais sobre Caim, e haverá um outro vídeo ainda mais específico sobre Caim, vamos continuar especificando isso aqui, tá? Se procederes bem, não é certo. Olha aqui, como eu disse para vocês que Caim era vaso de ira, Caim era vaso de ira e não filho de Satanás, tá? E não joio. Se procederes bem, não é certo que será aceito. E todavia, se procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Não é dominar sobre Abel, tá? E não é dominar sobre o pecado, mas sobre o desejo. Seu desejo será contra ti, cabe a ti dominá-lo. Gênesis 4:7. E como não há restituição de primogenitura, nós entendemos aqui que realmente não cabe nada além do que está sendo dito. Procederes bem, do hebraico, yatab, ser bom, ser agradável, estar bem, estar satisfeito. Lembra que eu falei que ele era um homem cheio de labutas? Quando disse que Caim era do maligno, disse que ele era um homem cheio de labutas. A tradução é original, na verdade, ali. Ele era um homem cheio de labuta, né? Cheio de sofrimento interior, amargura. Ele era iníquo. Observem aqui como a sua contraposição dá base para isso. Está satisfeito, está alegre. Olha só, a labuta, triste, dense interior. E Deus fala para aqui, ó, ser alegre, ser bem colocado. Né? Ser bom, estar bem, né? Com e bem, ser agradável, tornar contente, jubilar, fazer bem, alegrar a sua alma, o seu espírito, gente. Olha como é completamente diferente do que os satanistas dizem, né? Vamos aqui, ó, o ser aceito, será aceito, gente, no hebraico aqui, ó, sit, né? Sit. Vamos lá. Elevação. Olha que Deus promete a ele. Satanás diz que não é isso. Olha o que o Senhor está prometendo para Caim. Se ele for um homem agradável, um homem de bom coração, tirar essa armadura do seu interior, dominar sobre o desejo, ele será aceito. O que é ser aceito em hebraico? Elevação, exaltação, dignidade, né? Esse inchaço vocês ignoram que eu apareço uma vez só, mas aí dá um outro sentido, mas todo o contexto vai trazer uma outra coisa. Ato de elevar, dignidade, exaltação, altivez, né? Ato de se elevar ou ser elevado por Deus. Ele seria elevado por Deus, tá bom? Mas aí não é primogenitura, ele seria aceito. Essa é a palavra que significa aceitação, né? Então vocês observem que não há espaço para conversa de satanista. A conversa que Deus teve com Caim prova que ele era filho legítimo de Adão.
e Eva, e Caim estava dividido, né, morno, seus pensamentos pensamentos o tornaram um vaso de ira. Todavia, ele era pleno em suas escolhas. O Senhor não o privou de exercer arbítrio, e nenhum homem Deus o priva, né, de exercer suas escolhas. Isso está a todos os homens, não é só a Caim. Deus vê a intenção do coração, quando Deus diz a Caim, para dominar sobre o seu desejo, seus impulsos. Deus está possibilitando a Caim o arrependimento. Deus é justo e fiel, ainda que o homem não seja. Caim e Abel fizeram referências à eleição, né, já citada. Deus nos dá a escolha. E Deus também nos alerta sobre a consequência das más decisões. Tá? Toda decisão tomada é de nossa total responsabilidade. E elas remontam às escolhas feitas na nossa vida pregressa. Certo? A promessa de aceitação feita de Deus a Caim compreende a salvação mediante o seu arrependimento. Ao falar com Caim, Deus está citando literalmente o texto de Deuteronômio. Vamos seguir aqui? Os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra ti, contra vós, né? De que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e tua família, né? Sua descendência, Deuteronômio 30:19, certo? Deixe-me seguir aqui, deixa eu ver se é isso mesmo. Cave, alinhar, né? A palavra aqui que Deus está falando aqui é cave, tá? Qual é o sentido dessa palavra? Cave, alinhar os céus, tove, palavra para bem. E também bom. Cavinar, lembra que eu falo para vocês, cavinar a intenção do coração, olhar para dentro. Cavinar a intenção do coração, um conceito não tem uma tradução direta para o português, mas a raiz de cave, tá? Deus olhando para dentro no coração. Esse foi o motivo de Deus não ter atentado para a oferta de Caim. Por quê? Porque quando Caim fez uma oferta a Deus, Deus olhou diretamente para o seu coração e viu que sua intenção não era boa. Tá? A sua intenção não era boa. Significado do nome Caim e Abel. Abel, filho, fôlego, a sua semente foi suscitada em Sete. Caim, canto fúnebre, lança de morte. Vamos seguir em frente aqui, que não fica só nisso não, tá, gente? Texto na tela, vocês vão acompanhar comigo? Deixa eu explicar primeiro, já entra aqui no teste de Tove para vocês. A Bíblia afirma que Caim possui a escolha tanto para a vida quanto para a morte. Deuteronômio 30:19. Certo? Teste de Tove. O mistério do Tete é uma letra paradoxal na medida em que revela ao mesmo tempo o bom, Tove, e o mal. A forma da letra é invertida, seguindo a bondade oculta, como a de uma mulher que está grávida, né? No entanto, por vezes o potencial para a bondade tahorá, perdoe-me, é pervertido. Como eu falei, eu costumo teimar em não usar óculos, né? Mas ficou com a vista meio ruim para ler. É pervertido. E a natureza e a imundície, tomar, são os resultados. Tá? Quando se perverte esta aqui, torna-se esta aqui. Tet é uma letra que ocorre em menos frequência, né, nas escrituras. O Yud é mais popular. A letra aparece das primeira vez em que Gênesis 1:4, o valor numérico de Tet é 9, tá? Como 9 meses de gestação gerar vida. Olha como uma coisa está ligada à outra, né? Aqui, ó, o nome de Caim. Haviam duas letras alternativas no nome de Caim, porque ele tinha poder da escolha. Ele era um vaso de ira, mas não era joio. O Yud, por isso que eu li todo esse texto para vocês, para chegar nessa letra aqui, que tem no nome dele. Yud, Enum. Yud, mão e ação. Porque ele matou o irmão com a própria mão, certo? E a mão que mata ou abençoa. Paradoxal. Num, vida. O homem que pode, ao fazer o bem, esse se torna para dentro. Ou seja, quando você faz o bem volta para você. É o que Deus estava falando para Caim. Não serás aceito? Não serás elevado? Tá? Não obterá perdão da sua labuta? Né? Do que você deseja fazer? Vamos seguir aqui mais à frente. Falei que ia entrar muito profundo nessas questões de Caim. Dominar sobre o desejo. Tá? Verbo feminino plural, transliteração casaf. Tradução desejar, ansiar, anelar, plantear. Feminino plural, transliteração cosef. Tradução desejo, anseio no masculino. Tá? Porque a palavra aqui, desejo lá, está no masculino, não no feminino.
tá? É Cosef, não Casaf, certo? Seguindo em frente. Deixa-me ver se é esse mesmo texto mesmo. O dever de Caim era dominar sobre o anseio de matar seu irmão, o desejo de matar seu irmão, né? Ele optou pelo pior, tornando-se um homicida. E ao ser questionado por Deus e a respeito do seu irmão, ele dissimula e ainda dá uma resposta evasiva, desrespeitosa e mentirosa, né? Perdão, gente, que eu acabei tocando no microfone. Aparentando desconhecimento do ocorrido, Caim se tornou homicida e mentiroso. Mentiroso. Vamos ler o texto aqui comigo, por gentileza. Ele disse ao Senhor a Caim: onde está teu irmão Abel? Ele disse: não sei, sou o guardador do meu irmão. Olha a afronta. Gênesis 4:9. Né? Seguindo aqui. Deixa-me ver se tem explicação desse texto. Tem. Ele não confessou o assassinato de seu irmão e não temeu mentir a Deus, para Deus, tá? Mesmo sabendo que Deus é onipotente e onisciente. Essa palavra é verdadeira e digna de aceitação. Todo mentiroso e homicida é filho do diabo, certo? Vamos ler o texto aqui para observar que isso não é referente somente a Caim, mas todo mentiroso e homicida. Vós tende por pai o diabo e quereis satisfazer o seu desejo, o desejo de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, homicida e mentiroso, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João 8:44. Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados. Deixa eu ver se tem explicação dele, gente. Tá, aqui já vou entrar na explicação dos mentirosos alucinados, tá? Porque esses que proferem mentira, esses também são filhos de Satanás, certo? Ora, esses da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, os tal dos sonhadores, tá? Que andam recebendo reveladuras por aí. Não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores, referente a Jesus, a Deus, tá? Isso também está em Judas 1:8. Lembra dos anjos caídos? Também está falando da sua prole, tá? Sonhadores alucinados, do grego, ter sonho ou visões. Isso também Satanás, são sonhos e visões de Satanás também. Divinamente inspirados, metáforas, seduzido por imagens sensuais, elevados a uma forma de vida ímpia. Tá? Você pode ter sonho também de Deus, sim, mas em si também você pode ter sonhos malignos. A diferença está no que você profere com a tua boca. Isso vos conhecereis, tá? Se procedem de Deus, falam das coisas de Deus. Se não, falam das coisas de Satanás. Contaminam, tá? Tingir com outra cor, colorir, manchar, poluir, sujar, contaminar, ficar sujo, manchar com pecados. Carne. Verdadeiramente, certamente, seguramente, de fato. Né? Vocês observam que a tradução em português às vezes não tem nada a ver com a original, né? Vamos lá. Carne, sarx, né? Ou sars. Carne, substância terna do corpo, vivo, cobre os ossos, pertencente aos homens. Eles contaminam, sujam e poluem os homens. Vocês entenderam aqui o texto bíblico onde ele chega? O quão profundo ele é? O oposto ao pecado é incontestável. Aquele que ama ao Senhor, ama e o ama em espírito e em verdade, e não profere mentiras sobre o seu santo nome. Tá? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Né? E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Lembra que eu falei? Você pode receber visão tanto de Deus quanto de demônios? Tem muita gente proferindo visões de demônios aí, estão dizendo que é de Deus, tá? João 14:21. Mas vem a hora em que chegou, né? Vem a hora que já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Em verdade, em espírito e em verdade, tá? Porque são esses que o Pai procura, né? Para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que ele seja que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João 4:23-24. Gente, tem coisa que me dói falar. Eu não vou falar, eu não sei se eu vou tratar hoje não, tá? Porque é complicado estar sendo dito. Eu não sei como falar nisso. Vamos seguir aqui em frente, depois eu vejo se eu falo sobre isso não. Na verdade eu sou, né, o mais bruto entre os homens, nem mesmo tenho conhecimento de homem, nem aprendi a sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Provérbios 32:3. São esses homens blasfemos que andam apregoando imundícias por aí, tá? Não tem conhecimento de Deus.
o seu conhecimento é ímpio e satanista, né? Os filhos da serpente buscam somente enfatizar descendências ou discrepâncias na Bíblia, tá? Você não tem domínios da verdade, mas eles sim. Grupos ocultistas, tá? A maturidade cristã é seguir a cabala? É desconstruir a Bíblia e se inclinar a doutrinas de demônios? Em qual lugar da Bíblia Deus nos dá o direito de fazer deduções achistas ou satanistas? Quando não há um texto bíblico que dê base para afirmações existe algum documento bíblico ou hermenêutico para tais afirmações? Gente, agora estão colocando a Deus também como uma pessoa que recebeu de Satanás. Ele foi traído, seu espírito foi traído, Satanás arrumou uma esposa com isso. Vocês estão conseguindo entender onde eu quero chegar? É muita abominação, gente. É muito demonismo. É muito satanismo. Tá? E continuam se insistindo na mesma palavra cabalística, cabala. Ou cabalá. Não se arrependem. Quando não se arrepende, você conhece e consegue compreender quem são os filhos do diabo literal. Tá? Lembra que eu prometi, eu vou mudar um pouco de assunto agora, lembra que eu prometi, acabou o texto para vocês, espero ter ficado claro, se não ficou, um outro momento eu regravo ele e explico, porque na verdade eu ainda vou seguir nessa caminhada a respeito de Caim, tá? Lembra no vídeo anterior que eu falei para vocês que ia trazer a palavra Bereshit no palebraico? Qual que é a palavra Bereshit? Tá vendo essa letrinha aqui, ó? Parece uma cruz? Deixa eu mostrar aqui para vocês na tela. Parece uma cruz aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês que o Senhor falou, antes dele falar haja luz, ele falou haja cruz? Olha aqui como o pai hebraico, ele nos traz uma clareza muito grande, certo? É por isso que ele foi morto desde a fundação do mundo, tá? Porque antes de dizer haja cruz, ele disse haja luz. Pessoalzinho de Deus, meus santos do Senhor, eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para vocês, mas ainda vou entrar muito mais a fundo nesse contexto, tá? Falar muito mais sobre Caim. E por que isso? Porque tudo isso é para dar uma base carnal, né? Estão usando tudo que é tipo de suposto contexto ou texto bíblico para dizer para dar vazão a tanta mentira, né? Usando até mesmo o sonho de José, quando ele viu que as ramagens se inclinaram a ele aprecia a imagem de seu pai e de sua mãe. Observe que esse contexto é totalmente terreno, como foi dito nesse vídeo de hoje, tá? Coisas espirituais não se ligam a carnais. As coisas terrenas não são especificamente para lembrar as coisas espirituais, a não ser quando o contexto bíblico os liga diretamente, como tenho apresentado a vocês. Eu preciso de um contexto bíblico que ligue diretamente. Não que eu invente em cima de um texto algum achismo ou contorcionismo, malabarismo filosófico para colocar ali um entendimento meu. Tá bom? Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido, tá? Seguiremos mais nessa jornada, nessa batalha, né? E como aqui sempre desejo que a consolação, que a paz, a consolação e a comunhão do Santo Espírito de Deus esteja convosco sempre, né? Até a vinda do nosso Criador, né? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.